Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos corrigir algumas questões sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso mesmo, hoje nós vamos corrigir questões sobre a LDB, um assunto que cai em tudo que é concurso da educação. Pois é, então eu separei aqui 5 questões e nós iremos analisar os itens de cada questão. Portanto, pegue o caderno, pegue a caneta e vamos que vamos. Então vamos fazer a leitura da primeira questão e ver como que a banca lida com esta questão. Vamos lá? A intencionalidade do serviço social no ambiente educacional é contribuir com a função social da escola, criando espaços de intervenção nas relações sociais estabelecidos no seu interior e nas suas relações com a comunidade onde está inserida. Aqui já é um ponto muito importante para nós observarmos, principalmente quando ele menciona a função social da escola. E qual que é a função social da escola? Bom, uma das principais funções sociais da escola é garantir a cidadania. É garantir o efetivo direito da criança, enquanto cidadão, ter o espaço reconhecido pelo território. Então, para além de se ensinar conteúdos, de se ensinar componentes curriculares, a função social da escola é garantir o pleno e efetivo exercício da cidadania do estudante, ou seja, trazer a ele os direitos e os deveres de um cidadão. Beleza? Vamos lá. A inserção do serviço social no espaço escolar guarda relação direta com previsões contidas no artigo 1º da LDB, ao estabelecer que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Portanto, o processo de formação de um indivíduo, de novo, o pleno processo de formação de um indivíduo não corresponde apenas ao momento em que ele está inserido lá dentro da sala de aula, lá dentro da escola. A LDB prevê que, para além da escola, junto aos seus processos formativos, nós temos que se atentar à vida familiar, nós temos que se atentar à convivência humana, nós temos que se atentar ao trabalho, enfim, às instituições de ensino e pesquisa e outros elementos para garantir a plena função social da escola. Beleza? Vamos continuar a leitura. Complementando o parágrafo 2º do mesmo artigo da LDB, define que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a escola deve ter uma função social. Portanto, deve inserir o estudante no mundo cidadão. Perfeito? Com isso, a gente já acaba eliminando de cara o item A, quando menciona que a escola deve valorizar consigo a vida privada. Lembre-se que a vida privada exclui você enquanto um agente participativo de uma sociedade plena. Portanto, o item A ele não corresponde ao que a escola, junto à LDB e o seu cumprimento da função social, visa estabelecer. Então, você já risca o item A. Vamos para o item B, a memorização de conhecimentos. Gente, a escola ela é um processo de construção formativa, portanto, não é um processo de construção de memorização. Inclusive, todas as construções pedagógicas dos últimos anos visa valorizar uma avaliação formativa que foge do contexto e do conceito básico da memorização de conhecimentos. Pois, a partir do momento que você estrutura uma escola onde a memorização se faz presente, você não acaba, por exemplo, integrando esse estudante a uma vida social, a uma vida de trabalho, onde as mudanças são recorrentes, diárias e acontecem a todo momento. É aquilo. Você tem que transformar a escola em algo que faça sentido para o estudante. E se você estruturar apenas pela memorização, isso não vai corresponder ao que a LDB acaba nos trazendo. Portanto, o item B não é o item correto. Beleza? Vamos agora para o item C. Ao repasse de conteúdos. Gente, isso aqui é uma das críticas mais severas que o professor Paulo Freire sempre faz. Ao repasse de conteúdos, ao contexto do balconista da educação. E nós, enquanto professores, não somos balconistas da educação. Aliás, quando você observa esse item C, ele acaba conversando muito com o item B, pois memorizar, repassar conteúdos, não dar significado, não corresponde à
função social da escola, que sim, é inserir o cidadão de maneira ativa, de maneira política, de maneira participativa dentro de uma sociedade. Então a escola não pode ser simplesmente um espaço gratuito de repasse de conteúdos. Afinal, ao repassar conteúdos, você não apresenta significado. Quero aqui falar que repassar conteúdo ela é importante. O grande problema é quando isso se torna o fim, apenas repassar conteúdo. Não, o conteúdo deve ser significativo, o conteúdo deve ser contextualizado. Portanto, o estudante deve enxergar a escola como um espaço de emancipação política. Tudo bem? Bom, vamos agora para o item B. Olha que interessante. Que a escola deve reduzir a sua função social a aspectos biológicos e psíquicos. Bom, claro que não, né, gente? Quando a gente põe aspectos biológicos e psíquicos, a gente acaba separando grupos. Ah, este grupo é desta origem, este outro grupo é daquela origem. Ah, este grupo aprende mais, ah, este grupo aprende menos. Enfim, se a gente transformar os aspectos biológicos e psíquicos dentro da LDB e trazer isso como uma prática correta, a gente vai criar uma condição de uma exclusão de uma parcela da sociedade. E não, a escola deve ser para todos, a escola deve ser para todas, a escola deve ser para todo mundo. Então, não. Portanto, o que nos sobrou aqui é o item E, a prática social. Olha que interessante. Então, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Por quê? Pois ela acaba focando na formação integral dos estudantes. Olha só, o artigo 1º da LDB, ela acaba destacando que a educação engloba processos formativos em diversos contextos, incluindo, igual eu falei, a vida familiar, incluindo o trabalho, incluindo movimentos sociais. Portanto, a prática social, que é do item E, envolve a aplicação dos conhecimentos teóricos na realidade. Então, o que se aprende na escola dentro de um contexto, você vai aplicar na realidade, permitindo que o estudante compreenda e atue de forma crítica e, sobretudo, engajada na sociedade, contribuindo para a formação integral dos indivíduos, beleza? Então, essa primeira questão é o item E, beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, agora a gente vai ter um mix aqui entre Estatuto da Criança e do Adolescente e LDB. Vamos para essa questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente dedica especial atenção ao aspecto educacional desse segmento etário, criança e adolescente. Assim, estabelece no artigo 5.3 que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Aqui é muito importante, principalmente, vocês observarem a palavra pleno, ou seja, em sua totalidade, tá bom? Então, uma Constituição, ela não vai trabalhar com meias palavras, ela é muito clara. Eu quero o pleno desenvolvimento do indivíduo. Tudo bem? Vamos continuar a leitura. Tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, ou seja, desenvolvimento de pessoa, preparo para o trabalho e o desenvolvimento da sua cidadania, que acaba englobando tudo isso. Vamos lá. De acordo com o artigo 5.7 do ECA, o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação com vistas. Ou seja, o poder público, seja federal, seja municipal, seja estadual, enfim, o poder público, de que maneira, como ele vai organizar o currículo, como ele vai organizar a metodologia, enfim, como ele vai organizar o seu quadro docente, para que tudo isso consiga cumprir o pleno desenvolvimento do estudante, o pleno desenvolvimento da criança, o pleno desenvolvimento do adolescente. Como? Com vistas a, vamos para o item A, ao melhor aproveitamento do aprendizado em todos os níveis. Bom, embora este item possa parecer bem tentador em você marcar, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente singulariza aprendizado, a gente também desconsidera outros processos que acontecem no Brasil. Por exemplo, como desigualdade social, como, por exemplo, acesso a uma infraestrutura adequada para o processo pleno de desenvolvimento educacional. Então, quando a gente simplesmente singulariza todo o processo de desenvolvimento pleno de um cidadão à aprendizagem, a gente acaba inevitavelmente excluindo uma parcela da sociedade, pois nem todos vão conseguir aprender dentro da mesma perspectiva, dentro do mesmo tempo e do mesmo jeito. Portanto, embora esta seja convidativa, ela não atende o que eu falo a vocês, o desenvolvimento pleno, beleza? Vamos para o item B. Didática e avaliação com vistas a assegurar a todos qualidade de ensino.
Tá aí uma questão que é também super convidativa a você marcar. Poxa, qualidade de ensino, qualidade a todos. Aí que tá. A discussão nunca pode ser singularizada ao processo de ensino. Nós temos que ampliar a discussão para um processo de educação, para um processo de ensino, para um processo de aprendizagem. Embora o discurso ensino se validou durante muito tempo como uma verdade absoluta, nos últimos anos não. A gente discute como se ensina, como se aprende, como se adequa à realidade de diferentes contextos dentro de um pacote educacional. Tudo bem? Então, só o ensino aí acaba eliminando essa questão, embora ela também acaba trazendo um pouquinho aí de dúvidas na hora de nós marcarmos este item, tá bom? Então não pode ser o item B. Vamos para o item C. Olha só, de acordo com o artigo 57 do ECA, o poder público estimulará pesquisas, experiências, novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação com vistas à inserção dos excluídos do ensino fundamental obrigatório. É esta. E por que é este item C? Eu sei que na sua cabeça deve estar a milhão. Eu vou tentar separar aqui alguns itens que levam a ser este item C. Primeiro ponto, o item C ele tem conexão com o ECA, pois ele está diretamente alinhado com o ECA, que dedica atenção especial ao aspecto educacional dessa faixa etária. E aqui é importante, o artigo 57 do ECA destaca a necessidade de estimular pesquisas e novas propostas educacionais para promover a inserção dos excluídos do ensino fundamental obrigatório, garantido o acesso à educação. Uma das premissas básicas do ECA é não atender aqueles que já têm, mas atender aqueles que ainda não têm, para que um dia possa garantir a educação plena de todos, tá bom? Se a gente pensar em outro item também, a alternativa C, ela acaba também enfocando a inclusão social. Então ela aborda a importância de garantir a inserção dos excluídos do ensino fundamental, o que reflete diretamente a preocupação do ECA em promover a inclusão social, que por algum motivo não consegue ter acesso à educação básica. Essa inclusão é essencial para o pleno, de novo, desenvolvimento de suas pessoas e pleno preparo para o exercício da cidadania. Outro ponto também que se destaca nessa C é que ele acaba reforçando a função social da educação, pois o item C, olha só, ele acaba destacando a função social da educação como um meio, que é para promover a igualdade de oportunidades e combater a exclusão, a marginalização de grupos vulneráveis, que atende o propósito do ECA em garantir os direitos da criança e do adolescente. Que é um outro item também que valida a alternativa C, a própria ênfase no direito à educação. Então o ECA estabelece no artigo 5.3 o direito das crianças e adolescentes à educação. Se você observar, o item C ele acaba refletindo esse direito ao ressaltar a importância de garantir a inserção daqueles que foram excluídos do ensino fundamental obrigatório, assegurando que todos tenham acesso à educação de qualidade. E o item C ele também acaba contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional. Porque se você insere os excluídos no ensino fundamental obrigatório, você garante o pleno desenvolvimento da pessoa e o pleno preparo para o exercício da cidadania, como é previsto no artigo 5.3, beleza? É uma questão bem complicada, mas vamos aqui entender o porquê não pode ser a D e por que não pode ser a E. Vamos lá? A D, a compatibilização com o Exame Nacional do Ensino Médio, a compatibilização com o Enem, ou seja, para você ter um pleno desenvolvimento da cidadania, todo o seu currículo, todo o seu calendário, toda a sua seriação deve atender às necessidades do Enem. Não, gente, isso não é previsto pelo ECA, o Enem ele não vai garantir o pleno desenvolvimento de sua pessoa, embora a rede privada utilize o Enem como pauta para garantir o pleno sucesso. Bom, aí são outras discussões, mas para o ECA, não. E você só vai conseguir o pleno desenvolvimento de sua pessoa olhando o item E se você contemplar o ensino técnico e profissionalizante. Não. Gente, o ensino técnico e profissionalizante é um dos elementos de uma educação plena. Mas lembre-se que quando você faz a leitura do ECA, você vai olhar que para atingir o pleno desenvolvimento é necessária a preparação para a sociedade, é necessária a preparação para o mercado de trabalho, é necessário que as relações sociais estejam bem claras para você conseguir o pleno exercício da cidadania, beleza? Então você não pode simplesmente singularizar todo o ECA na contemplação do ensino técnico e profissionalizante, tá bom? Então aqui é muito importante, para você conseguir o pleno desenvolvimento, você deve inserir os excluídos no ensino fundamental obrigatório. Uma questãozinha bem complicada mesmo, cheia de nuances. Nessa questão, a gente de cara conseguiria eliminar a D e a E e ficar entre a, B e a C. E é bem complicada mesmo, beleza? Vamos para a próxima questão?
Bom, pessoal, nós temos 3 questões ainda para serem corrigidas e eu continuo a correção dessas questões no Clube de Membros. Para se associar ao Clube de Membros aqui do canal, além de você ter acesso a essas questões, você vai ter acesso, por exemplo, a um modelo de slides que eu organizei para você gravar a sua videoaula. Para se tornar membro do canal, é só você clicar aqui no item que está em algum canto aí da tela, que está aqui embaixo do vídeo, no item Seja Membro, beleza? Você clica e aí você acaba tendo acesso a conteúdos exclusivos para os membros do canal, beleza? Muito obrigado e vamos que vamos!